que chamava a atenção era Nilton Santos. Nilton Santos campeão do mundo, bicampeão do mundo. Didi, bicampeão do mundo. Garrincha, o maior jogador de todos os tempos, para mim era meu ídolo, e é meu ídolo até hoje, né? Fenômeno, bicampeão do mundo. Então, quer dizer, eram jogadores justamente que chamavam muita atenção. E eu, como gostava de fazer gol, evidentemente Garrincha era a minha grande referência, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui treinar no profissional, aí eu tô olhando assim, do meu lado direito está o Garrincha, era Garrincha, meio atrás de mim na diagonal o Didi. Falei, pô, meu ídolo, caramba, o maior meia da história do futebol brasileiro até então. Do meu lado esquerdo, Amarildo, o homem que substituiu o Pelé e não deixou dúvida. Lá na ponta esquerda, Mário Lobo, Zagallo, o Formiguinha, o homem que inventou o 4-3-3. Quer dizer, todas essas feras, eu cresci. Eu fui como reserva do Garrincha, eu estou contente. Eu sabia que eu só poderia entrar para jogar se o Garrincha tivesse uma contusão ou fosse expulso. Mas eu estou numa Copa do Mundo, o meu objetivo estava sendo alcançado. E o Feola, nós fomos para o primeiro jogo contra a Bulgária. E o Feola tinha mania, ou um hábito, melhor dizendo, um hábito de escalar a equipe 1 hora antes do jogo. E nós fomos para o vestiário. Estou lá no vestiário, junto com os outros colegas, pô, estou contente, não vou começar jogando, mas eu tenho uma expectativa. Aí ele foi citando os nomes desde o Gilmar até o ataque. Quando ele chegou na ponta esquerda, ele falou, pela esquerda, Jairzinho. Você não imagina, quando ele falou pela ponta esquerda, Jairzinho, eu falei, meu Deus, vou jogar uma Copa do Mundo, caramba, mas veio justamente essa emoção, né? Essa adrenalina lá em cima, né? Mais de 1000%. Mas, por outro lado, também veio um contraste. Caramba, mas eu nunca treinei com ele de ponta esquerda. Mas eu já tinha começado minha carreira do primeiro ano de juvenil de ponta esquerda. Eu falei, eu vou jogar, eu quero saber, eu vou jogar. E eu joguei muito bem. Aí o Brasil ganhou. Mas depois, nos outros jogos, nós não fomos bem sucedidos. Primeiro, não ter excesso de convocação, que foi o que o Feola praticou. Segundo, você ter a devida visibilidade do conhecimento do jogador que já cumpriu com o seu ciclo e que não tem mais energia. Os jogadores que já estavam, né? Já tinham cumprido com o ciclo, como Gilmar, como Djalma Santos, como Bellini, como Orlando, como Altair, como Zito. O Feola repetiu eles todos. Então, para mim, foi uma experiência de como não se deve, eu sou treinador, como não se deve fazer um cronograma, um planejamento para você disputar uma competição. O Zagallo, Admilton Chirol e toda a comissão técnica criou um programa de preparação de 2 meses e meio. Outro ponto, nós fizemos um teste em todo segmento, uma avaliação de resistência, né, de velocidade, resistência de salto, resistência de flexibilidade, todo o cronograma preparado justamente para fortalecer o grupo. Outro ponto, foram 23 jogadores, não foram 44, igual aconteceu, né? Em 66. Outro ponto, 2 períodos por dia, de manhã e à tarde, com um total de 6 horas. Mas o ponto mais importante foi a inteligência do Mário Lobo Zagallo de ser, até hoje, no mundo de seleção, o único treinador que botou 5 número 10, que fazia a diferença no Brasil. Pelé, o rei do 10, Jairzinho 10, Rivelino 10, Tostão 10 e Gerson 10. Eu joguei a maior Copa da minha vida. Eu fiz gol em todos os jogos. Eu sou o único jogador de seleção até hoje que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Foram 6 jogos, eu fiz 7 gols. Além de eu ter feito gols em todos os jogos, eu fiz os gols que
deram, como nós falamos no popular do futebol, que esfriava o adversário. Pessoal, não é possível, se aqui chegamos, agora é a nossa vez. Até porque também nós agradecemos muito a seleção, né, da Alemanha. Por que razão? Nós não jogamos nenhuma prorrogação e a Itália jogou a prorrogação contra a Alemanha. Eles sentiram o cansaço no segundo tempo. A apito final foi no gol do Carlos Alberto. Eu pego pela esquerda, como ponta esquerda, aí vou driblo pro faquete para dentro, vem um outro, eu driblo, aí Pelé está na cabeça da grande área, eu dou um biquinho pro Pelé, Pelé ajeita, fiz que vai chutar, não chuta, aí nisso veio já esperando o Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto veio, a penetração já programada e ensaiada taticamente. Aí o Pelé rola pro Carlos Alberto vai na bola, a bola ainda sobe ainda, ele pega peito do pé, estufou a rede. Quarto gol do Brasil, tricampeão, campeão. Você não imagina, vibração total, todos nós chorando de alegria. Eu nunca vibrei tanto na minha vida. Em 74, nós fomos para a preparação com 2 graus, 3 graus abaixo do zero. E isso tudo influiu nos nossos organismos e nós tivemos uma série de sequelas, como contraturas, né, diversos. E eu tive a minha contratura no primeiro jogo contra a Iugoslávia. Eu nunca falei isso, estou falando agora, eu joguei a Copa toda com essa contratura. E eu chorava porque eu queria jogar mais do que eu joguei em 70 e eu não conseguia. O futebol naquela época, cada clube tinha 6 craques. O futebol de hoje, nenhum clube tem craque mais. O nosso possível craque, que ainda estava se formando em craque, era o Neymar. Hoje, quem é o craque? Quem é o craque do futebol brasileiro? É o Seedorf? É o Seedorf? Cada um está jogando. Um está jogando na Itália, o outro está jogando na Espanha, o outro está jogando na Alemanha, o outro está jogando na França, o outro está jogando na Rússia. Caramba! 5 ou 6 países diferentes, cada um com uma filosofia. Porque você, se não for craque, você vai ter que se adaptar à filosofia de jogar deste país, entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Aí depois, para vir para o Brasil, se adaptar, será que vai ter tempo? Nós aqui, eu toda hora estava jogando contra o Pelé, toda hora estava jogando contra o Tostão, contra o Rivelino. Eu estou acreditando até porque não tem bicho-papão mais no futebol mundial. Se você ver aqui por nosso lado, só tem argentino. Até porque tem o Messi. Então nós temos o Neymar. Vai ser Messi e Neymar disputando quem vai ganhar o título. E nós temos hoje uma seleção europeia que ela vem deslumbrando o mundo de uma renovação maravilhosa que é a Alemanha. Nós somos favoritos porque o arroz e feijão é nosso. Nós vamos comer arroz e feijão, eles vão ficar com medo de comer arroz e feijão. A água é nossa, eles vão ficar com medo de beber a nossa água. A torcida é nossa. Nós vamos jogar no calor. Todos esses pontos favorecem a todos nós. E dentro de campo, o amor, a vontade de ser campeão.